Acho que a gente poderia então já começar abrindo as nossas Bíblias. Então, no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32. Creio que na realidade a gente poderia até falar de cor, né? Um versículo conhecido de muitos, né? Mas estejamos com a nossa palavra aberta. Eu dou graças a Deus por essa oportunidade. Na realidade, eu me sinto muito privilegiado e vejo que vocês, como jovens também, são muito privilegiados de poder estar aqui, como Davi bem disse, em torno do nome de Jesus. O único nome capaz de salvar, o único nome capaz de nos converter, o único nome poderoso sobre as nossas vidas, sobre o qual nós podemos depositar a nossa confiança. E quando nós nos reunimos, quando Deus reúne a sua igreja, Ele deseja falar. Sabe? Então, graças a Deus por essa oportunidade de nos reunirmos. Se você está aqui, né, saiba você que aprove a Deus pela sua vontade soberana de você estar aqui nessa noite. Quer você entenda ou não, por um motivo ou outro ou não, você está aqui porque Deus deseja falar ao seu coração. E seu papel nessa hora, sabe qual é? Simplesmente se coloque diante do Senhor, abra o seu coração, clame a Ele, para que Ele, através do seu Santo Espírito, possa fluir dentro da sua vida, para que Cristo possa crescer em você ou ser enxergado por você. Para que Cristo tire as vendas dos seus olhos, dos nossos olhos, e para que Ele seja manifestado e que a gente possa crescer no conhecimento e na graça do Senhor Jesus. Porque a palavra já nos orienta e já nos exorta, dizendo: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, aprove a Deus que nessa noite estivéssemos aqui reunidos em torno do Teu nome e Ele deseja falar com cada um de nós. Então, nós abrimos a palavra nesse instante com muito temor, com muita reverência, no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, que diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Podemos repetir todos juntos? Vamos lá? 1, 2, 3 e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Perfeito. Sabe que lá em casa, quando a gente está, às vezes, tendo uma comunhão, tendo um devocional, e às vezes eu tenho a oportunidade de falar, normalmente eu sou redundante em falar uma coisa e o pessoal sempre tira sarro de mim lá em casa. Mas eu entendo que quando a gente abre a palavra, nós precisamos ter reverência e não podemos ler a palavra como um livro qualquer, porque a letra mata, mas é o Espírito que vivifica. Então, quando nós abrimos a palavra, nós precisamos estar diante do Senhor, clamando: Senhor, fala comigo, me ajuda eu ver além das entrelinhas, que eu não leia isso aqui como uma letra qualquer, que eu não seja um hipócrita diante de Ti, mas, Senhor, fala comigo, abra os meus olhos. Então eu sou redundante quando a gente abre a palavra lá em casa em falar: observe essas palavras, né? Então, quando a gente está lendo aqui, é importante, é um versículo que a gente sabe de cor e às vezes a gente fala de bate-pronto, mas não está prestando atenção naquilo que está sendo dito. Então, eu queria dizer para vocês, sendo redundante, observem estas palavras. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Observe aqui que Jesus não está interrogando, Jesus não está exclamando, Jesus não está supondo. Ele está fazendo uma afirmação. E conhecereis a verdade, né? Essa palavra, conhecer, né, esse verbo conhecer, nessa implicação, nesse versículo, nesse contexto, não é um conhecer simples. Não é um conhecer só de ouvir falar ou estar na presença de uma pessoa no mesmo lugar. Não é você conhecer sobre os aspectos físicos da pessoa, se ela tem cabelo comprido, se ela é alta, se ela é magra, se o calçado dela é 40 ou 35 ou 43. Não são esses aspectos de conhecimento.
né? Mas essa palavra conhecer aqui está se referindo a um conhecer íntimo, a um conhecer detalhado, sabe? Então, assim, para eu tentar exemplificar, para ficar claro para vocês, eu acho que todo mundo aqui conhece o Elon Musk, né? Um dos homens mais ricos do mundo aí. Eu também conheço ele, né? Eu acho que todo mundo aqui conhece o Davi, por exemplo. Eu também conheço. E eu acho que todo mundo aqui conhece a Carol, né? Eu também conheço. Mas vocês percebem que é um conhecimento distinto de um e de outro? E eu queria mostrar esse aspecto, então, dentro da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela sempre se complementa, ela nunca se contradiz. A própria Bíblia interpreta a Bíblia. Então, o conhecer é muito mais do que você só saber, né? Ele passa por alguns aspectos. Fique com o dedo aqui no Evangelho de João e abra, por favor, em Isaías, no capítulo 43, no versículo 10, por favor. Isaías 43, 10 e 11, na realidade. Mas fica com o dedo lá no Evangelho de João, tá bom? Diz assim as Escrituras: Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creiais e entendais que sou eu mesmo e que antes de mim Deus nenhum se formou e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor e fora de mim não há outro Salvador. Então observe esses três verbos aqui: saber, crer e entender. Agora vocês podem voltar lá para o Evangelho de João. Então o conhecer, né, de forma íntima e crescente, progressiva, passa por esses três aspectos aqui: de saber, de crer e de entender. Como que nós podemos conhecer Jesus sem ouvir antes falar nele? Por isso que a palavra é muito clara: ide por todo mundo e pregai o Evangelho, para que todo mundo possa conhecer, saber sobre Jesus. Então, o primeiro aspecto do conhecer está aqui. Nós precisamos saber. E depois? Depois vem o crer. Por quê? A palavra mesmo diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra do Senhor. A palavra diz mais: como crerão se não há quem pregue? Então, olha a importância de ouvir a palavra, de saber quem é Jesus e depois de conhecer Jesus para poder crer nele. É somente através da palavra, primeiro sabendo e depois ela sendo, né, mastigada e meditada, até que o Espírito vem, faz a obra e nós cremos. Tiago vai dizer assim que nós fomos gerados pela palavra da verdade. Alguém só pode crer por meio da palavra, ou seja, por meio de Cristo. Ele é a palavra encarnada, ele era o verbo, ele estava com Deus, ele era Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele e sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele veio para o que eram os seus e os seus não o receberam, mas todos aqueles que o receberam, ele deu o poder de serem feitos filhos de Deus com uma só palavra: haja luz. Por isso que o Davi até citou, vocês vêm estudando aqui no capítulo 8, ele se faz referência dele mesmo como a luz do mundo. Então, o conhecer também passa por esse aspecto. E depois tem um outro aspecto, que é entender, né? Que ele fala ali: entendais, para que saibais, creiais e entendais. Então, o terceiro aspecto do conhecimento de Deus, né, de Jesus, na realidade, vem por esse aspecto de entender, onde depois que nós cremos, a nossa realidade ela é transformada. A gente pensava de um modo, a gente agia de um modo, e agora a nossa maneira de pensar vai ser transformada por meio do lavar regenerador de água da palavra de Deus. A nossa mente vai sendo mudada, o nosso interior vai sendo renovado.
A nossa esperança vai se acendendo e nós, junto com todos os santos, agora, por meio da palavra de Deus, compreenderemos qual que é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo derramado nos nossos corações. Então vocês percebem que o conhecer passa por esses 3 aspectos, né? Como Jó se referia, né? Jó falou: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora é uma realidade espiritual. E ele fala assim: agora os meus olhos te veem. Por isso que eu me arrependo, eu me abomino, eu me arrependo no pó e na cinza, porque eu falava coisas assim que eu não tinha compreensão. Agora eu sei que nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Agora eu sei, eu tenho convicção, eu creio, eu entendo, né, que o Senhor tudo pode e nada, nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Mas você percebe todo o processo que ele passou de aprendizado, de conhecimento, né? Jó, que foi tirado tudo dele, depois ele passou lutas grandes, mas ele foi caminhando diante de Deus. E esse processo, primeiro ele soube, depois ele creu e depois ele entendeu. Então, o conhecer passa por esses 3 aspectos. E isso só pode ser mantido se nós permanecermos no Senhor. Olha o versículo 31 do capítulo 8, que nós estamos aqui. Está dizendo assim: disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, para que esse conhecimento seja completo, é importante, se não necessário, vital, que permanecemos no Senhor e na sua palavra. Permanecer significa ter uma posição firme, estática, não sair, não tirar o pé, residir, morar ali, entender que sem Cristo eu não posso nada. Nada podemos fazer se estivermos longe da presença do Senhor, da sua palavra, conhecendo Ele, prosseguindo em conhecer. Se não estivermos encharcados da palavra, é fato que nós vamos, então, rapidamente perder o nosso caminho. Então, para que permaneçamos nele, é necessário que também o conheçamos como a verdade, não como uma suposta verdade, mas como a verdade. E se você observar no Evangelho de João, também nos outros evangelhos, é fato que muitos se maravilhavam de Jesus e da sua doutrina, porque tudo que ele falava com autoridade. E também ele realizava na frente de todos muitos sinais, muitos prodígios, e as suas palavras eram doces, as suas palavras eram convincentes, as suas palavras eram cheias de amor. Quando não tinha mais jeito, quando o ser humano ali falava assim, agora não é mais possível, então ele entrava de uma forma tão maravilhosa, com tanta graça, e ele convertia tal situação, ele mudava tal realidade, e isso deixava todos atônitos, assustados, maravilhados. E muitos creram nele. Muitos creram nele por causa ali dos sinais e prodígios e das suas palavras, que sempre foram doces e maravilhosas. Muitos realmente se impactaram e creram nele. Mas é fato também que com o passar do tempo, também muitos já pegavam em pedras para atirar nele. Então, olha esse contraste. Apesar de maravilhado, então muitos ali já estavam prontos para capturar Jesus com o desejo de matá-lo. Mesmo aqui no capítulo 8, como ele faz referência dele mesmo como a luz do mundo, ali os fariseus já objetaram, já fizeram objeção. Falaram, opa, calma. Então ele já tinha feito referência dele mesmo como água, como pão, e agora ele faz referência dele como a luz do mundo. E isso assusta as pessoas. Isso causou objeção entre os fariseus. E depois ali, decorrendo no capítulo 8, ele vai falar da relação que ele tem dele com o Pai. E aí eles fazem objeção de novo, perguntando, mas quem é seu Pai? E Jesus responde para eles assim, vocês não conhecem quem é meu Pai? Se vocês me conhecessem de verdade, vocês também conheceriam quem era o meu Pai. E ali eles
ficaram tomados de raiva. E eles só não pegaram Jesus para matá-lo ali, prenderam e mataram, porque ainda não era chegado a hora de Jesus. É o que está dizendo na Bíblia, não estou contando história não, né? Então, para você ver que contraste, eu creio que por vocês estarem estudando o Evangelho de João, se vocês se recordarem, lá no capítulo 5, versículo 39 e 40, vai dizer assim: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para teres vida. Observe que contraste, que contraponto. Ao mesmo tempo que eles estavam ali maravilhados das palavras e dos prodígios que Jesus estava fazendo, em contraste, eles também não aceitavam aquilo que Jesus estava fazendo. Estavam com raiva, eles desejavam capturar Jesus, eles desejavam a morte de Jesus, mas ainda não era chegada a hora de Jesus. Mas então se levanta uma pergunta. Qual que é essa pergunta? Qual é o impedimento, então? Qual é o empecilho, ou quais são os empecilhos e os impedimentos para que então conheçamos Jesus como a verdade que liberta? Quais são esses empecilhos? E aí eu digo para vocês quais são esses impedimentos. Na realidade, os impedimentos de conhecermos a Jesus como a verdade que nos liberta são os nossos próprios conceitos. São os nossos próprios conceitos, aqueles conceitos que nós temos de bem, de mal, de certo, errado. Isso é o que mais impede a gente de conhecer a Jesus. Veja bem, Davi também citou aqui, quando eles trouxeram a mulher adúltera, né, diante de Jesus, quais são as palavras que eles usaram? A lei de Moisés manda matar. Percebe? Então são os nossos próprios conceitos que nos afastam de conhecer a Jesus. O que a palavra vai dizer de vã legado. A palavra vai chamar isso de vã legado, de um fútil procedimento. Lembra? Lá em 1 Pedro vai dizer assim, que não é por causa de prata ou ouro que vocês foram resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas do precioso sangue, o sangue do Cordeiro sem defeito, o sangue de Cristo. Esse é o meio pelo qual vocês são salvos. Esse é o meio pelo qual vocês podem conhecer Jesus como a verdade. Caso contrário, vocês estão debaixo dos seus próprios conceitos. O que quer dizer um vã legado ou um fútil procedimento. Algo fútil. Algo fútil é algo inútil. Algo que não tem valor, algo sem propósito. É uma conversa fiada, vazia, que não vai chegar a lugar algum. Isso quer dizer o significado da palavra fútil. Algo sem vigor, que beira a depravação. Algo insensato. Sabe o que é insensatez? A palavra também fala pra gente o que é insensatez. Mateus 7 vai dizer pra gente o que é insensatez. A palavra fala assim que aquele que ouve as minhas palavras e não as põe por prática é um homem insensato. Sabe o que é insensatez? Insensatez quer dizer uma loucura, sabe? Para usar uma ilustração, para deixar um pouco mais claro, é como se você estivesse num deserto e você estivesse ali já por dias, sem água, morto de sede. Eis que no meio do deserto surge um oásis, tem um poço, tem água potável, está ali para você. Você olha aquele poço, você se alegra, você se maravilha com aquilo, como aqui a gente viu, eles se maravilhavam de Jesus. Então você olha para aquele poço, puxa, agora eu vou ter água, eu preciso de água, eu não aguento mais água, eu preciso beber água, está ali, está para mim. Você olha aquilo, parece uma miragem, não, é realidade. Mas sabe qual que é a insensatez, sabe qual que é a loucura? Você morre de sede, você não bebe água. Você não vai ali, você não toma posse daquela água. Você não se apropria daquela bênção que o Senhor colocou ali para vocês. Isso é loucura, isso é um fútil procedimento. Sabe? Tem mais outro significado, que é uma tentativa de manipular. Ou seja, é como os nossos pais que largaram um vã legado para nós, um fútil procedimento. Ou seja, é uma forma de manipular para aquela postura, para aquele comportamento nunca ser mudado, nunca ser trocado, ser mantido um fútil procedimento, sabe? E aqui, bem aqui, eu quero chamar a atenção de vocês. A gente precisa do Senhor, da revelação do Espírito,
para dar clareza, entendimento para nós, para entendermos o que de fato é um fútil procedimento. Porque a nossa cabeça pensa e rapidamente nós fazemos julgamentos talvez superficiais, mas o fato de estarmos aqui todos os sábados pode ser um fútil procedimento. Só o Senhor para nos livrar de mais uma reunião não ser um fútil procedimento. Não beirar a insensatez, não beirar a loucura, a religiosidade. E eu queria mostrar essa realidade para vocês na palavra de Deus. Em Gênesis capítulo 4. Lembrando que o versículo chave, né? E conhecereis a verdade vos libertará. Deve permear a nossa mente enquanto o Senhor vai nos falando por meio da sua palavra. Gênesis capítulo 4. Obrigado. Começa no versículo 1 mesmo. É do 1 ao 7, eu vou ler. Observe essas palavras, gente. Presta atenção, gente. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que, no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Então veja bem, tem muitas figuras aqui, muitas realidades que a gente pode extrair daqui, né? Como, por exemplo, Caim trouxe o fruto da terra, o fruto do seu esforço, enquanto que Abel trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura. Ou seja, antes de tudo, Abel consagrou tudo a Deus. Gordura aqui é um significado de uma expressão de adoração, de exaltação ao Senhor. Então, antes de mais nada, o coração de Abel estava preocupado em quê? Em adorar ao Senhor. Sabe? Eu sei em quem eu tenho crido, eu sei que Ele é poderoso, né? Se alguma coisa que eu faço aqui, eu faço por causa do Senhor. Então, antes de mais nada, né? Cheguemos diante dele com ações de graças, com súplicas. É assim. Então nós vemos muito essas realidades aqui nesses versículos. Então ali Deus se agradou da oferta de Abel, mas de Caim Deus não se agradou. Então o que acontece? Caim descaiu o seu semblante e Deus fala para ele: então se você proceder bem, é certo que será aceito. Mas se procederes mal, né? Eis que o pecado jaz à porta. É automático a gente pensar, então, que se Caim tivesse feito o que Abel fez, então ele seria certo, estaria sendo aceito, não é verdade? Não é comum a gente pensar assim? Então, se Caim tivesse feito o que Abel fez, tudo certo. Não necessariamente. E é isso que me chocou aqui, é isso que me impactou aqui, que eu quero dividir com vocês. Incrível que pareça, gente, no versículo 7, essas palavras aqui, né, se procederes bem e depois procederem mal, a palavra bem e a palavra mal, aqui, nesse versículo, nesse contexto, elas têm o mesmo significado. Dá para acreditar? A palavra bem e a palavra mal aqui têm o mesmo significado no seu original. E daí eu fui buscar alguns dos significados, peguei só 3, assim, que tem vários, né?
Então, um dos significados é ser agradável, o outro é fazer o bem e o outro é agir corretamente. Aí você fica pensando, meu Deus, mas como que a palavra mal pode significar ser agradável? Como que a palavra mal pode significar fazer o bem? Como que a palavra mal, né, pode ser agir corretamente? Então o Senhor vai trazendo luz. E aí tem uma outra passagem nas Escrituras que nos mostram essa realidade. Vocês lembram da parábola do fariseu e do publicano? O fariseu, ele orava de si para si, dizendo, eu não sou como esse publicano, eu não sou como esse publicano, eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou o dízimo. Na realidade, eu nem sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros. Observa aqui, gente. Quer dizer, ele é um homem bom, está fazendo tudo certo. Mas ele está fazendo exatamente o que a palavra diz. Honra com a boca, com seus lábios ele honra o Senhor, mas o seu coração está longe. Observa. Então aqui a palavra mal se encaixa. Entende? Então ele está ali praticando coisas boas, mas de fato, de verdade, ele não está adorando ao Senhor. Então não é só fazer as coisas de forma correta, não é só Caim repetir o que Abel estava fazendo, mas Deus, olha, é o profundo e o escondido. Só Ele sabe a expressão verdadeira do nosso coração. Então, quem desceu para casa justificado ali na parábola foi o publicano, que dizia assim, batia no peito. Na realidade, ele nem ousava olhar para o céu, mas ele batia no peito dizendo, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. E a gente coloca em contraponto aqui, poxa, um cristão jejua, dá o dízimo, não rouba, não é adúltero, é justo, e um pecador carecendo de misericórdia. Esse desceu justificado. Esse, de fato e de verdade, conheceu Jesus como a verdade e desceu liberto. O outro estava amarrado num fútil procedimento, num vã legado, numa experiência superficial, né? Como aquele sepulcro caiado, por fora, né? Como diz, por fora bela viola, por dentro pão bolorento, não é? Uma outra história da passagem na palavra de Deus que mostra um pouco dessa realidade é lá em Mateus 5:45, vai dizer assim que Deus faz nascer o sol sobre os maus e os bons e vir chuva sobre o justo e o injusto. Essa é a graça comum de Deus, né? Deus faz o sol nascer para todos, tanto para aquele que crê quanto para aquele que não crê. Certo? Mas é fato que existem várias realidades, dentre as quais existe lá, por exemplo, um fazendeiro que faz tudo o que precisa fazer para que a sua terra seja próspera e frutifique. Ele lavra a sua terra, ele irriga a terra, ele cuida da terra, mas ainda assim ele carece da chuva, mas ele pede a Deus. Eu não conheço, eu acho que a maioria dos fazendeiros, Davi pode falar isso, mesmo o cara que não crê, no fim de tudo ele fala, Deus, manda chuva, né? Manda chuva, ele precisa da chuva. E a chuva cai, e essa pessoa pode então ter a sua fé fortalecida, sabe? Porque ele teve ali uma experiência. Mas essa chuva cai também para aquele fazendeiro que não busca Deus, que não faz nada o que tem que fazer, que faz gastos desnecessários, que arrebenta com a sua fazenda, a chuva cai para ele também. Então cai para mal e para o bom. Sabe? Eu estou dizendo essas palavras para deixar bem ilustrado que o bem e o mal, aqui em Gênesis que nós vimos, tem o mesmo significado. É importante ficar com isso em mente, né? E, por último, uma outra ilustração, né, na palavra de Deus que nos mostra essa realidade é lá em Gálatas, que fala assim, não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará, né? E aí ele continua ali em Gálatas dizendo, porque o que semeia para a própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá
a vida eterna. E a gente vê aqui, Abel foi aquele que plantou no Espírito, por isso colheu a vida eterna. Enquanto que Caim plantou na carne. Então está colhendo o quê? Corrupção. Certo? Colheu corrupção. E ali o seu semblante caiu. E ali Deus disse para ele, você sabe, se você proceder bem, você vai ser aceito. Se você proceder mal, o pecado jaz à porta. Então aqui está uma lei de plantio e colheita. O que eu estou querendo dizer com isso? Se você plantar laranja, vai nascer laranja. Se você plantar limão, vai nascer limão. Não tem como ser diferente. Certo? Então se você fizer o bem, você vai colher o bem. Se você fizer o mal, você vai colher o mal. E isso faz parte da justiça de Deus. Uma pessoa ainda que não crê na palavra, se ela praticar o que está escrito na palavra, ela vai colher bom fruto disso. Certo? Como, por exemplo, se a pessoa não dever nada a ninguém, a não ser o amor. Se a pessoa sentar e fazer a conta e falar assim, fizer a conta e falar, vou construir, não vou construir. Ela pode não crer na palavra, mas se ela obedecer os princípios que a palavra de Deus ali diz, né, ela vai ser abençoada com isso. Certo? E isso não passa pelo fato de que ela conhece Jesus como a verdade que liberta. Tá dando para compreender? Estou me fazendo entender? Uhum. Então isso é muito importante, gente. Então o que ele está dizendo aqui, se procederes do mal, é certo que o pecado jaz à porta. E o seu desejo será contra ti. Né? O teu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Qual que é a chave da interpretação aqui? Porque aqui a gente já deu para entender. Você pode estar fazendo bem, está fora. Você planta bem, colhe bem. Planta mal, colhe mal. No caso aqui, ele está plantando mal, vai colher mal. Mas ele está dando um adendo aqui. Ele está dizendo que se ele proceder mal, o pecado jaz à porta. Sabe? Ou seja, o diabo está ao nosso redor, como um leão que ruge, buscando quem ele possa devorar. É exatamente isso que Deus está falando ali para Caim. O diabo está à porta, ele jaz aí, ele está procurando te devorar. E como se diz, você está dando brecha para isso acontecer. Você está dando brecha, sabe por quê? A chave da interpretação está aqui, ó. O seu desejo será contra ti. A questão não é o bem ou o mal. A questão aqui está ligado ao desejo. Né? E a ti cumpre dominá-lo. O problema aqui está em você fazer valer o seu desejo, o desejo da sua carne. E isso pode ser para o bem ou pode ser para o mal. Por exemplo, você pode querer viajar, ir para um lugar diferente. Isso é legítimo, isso é bom. Mas que lugar isso ocupa no seu coração? E o que você faz todos os dias para que esse desejo, então, seja cumprido? Porque a palavra fala assim que há caminho que parece direito ao homem, mas no final são caminhos de morte. Ou seja, você tira os olhos de Jesus, coloca o olho em outro lugar, acha que aquilo é o caminho e no final ele se traduz em caminhos de morte, caminhos que vão te levar para longe de Deus. E é o que a palavra está dizendo aqui. O pecado está à porta e o seu desejo será contra ti. O seu desejo, o desejo da sua carne, ele é contra você. E a ti cumpre dominá-lo. Para compreender melhor, vamos abrir aqui em Gálatas, capítulo 5. Então, o seu desejo, o versículo, a gente vai ler ali no 19. O seu desejo são obras da carne. Obras da carne, olha o que a palavra fala, o que são as obras da carne. As obras da carne são conhecidas: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outra vez vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então, há caminho que parece direito, mas no final vão se dar em caminhos de morte. Observa, a obra da carne vai te levar para tudo isso aqui, o seu desejo.
o seu desejo vai te matar. É o seu desejo. Então, o que faz, o que impede a gente de conhecer a Jesus como a verdade que liberta? São os nossos próprios conceitos. É o vã legado que foi deixado pelos nossos pais. E eu não estou dizendo aqui pais, os pais biológicos, não. Eu lembro que eu voltei em Gênesis aqui, né? Começou lá em Adão e Eva. E isso vem se estendendo, né? É lógico que em Cristo nós ganhamos uma nova genealogia. Entramos na genealogia de Cristo, né? A raiz de Davi, da leão de Judá. Fomos salvos, a nossa natureza é trocada e agora nós temos um Pai celeste. Então, observe, né, o vã legado, as obras da carne, o seu desejo. E agora o que ele fala ali sobre o fruto do Espírito? Lembrando que aquele que planta para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna, lembra? Mas o fruto do Espírito, no versículo 22, está dizendo assim, é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, quando está dizendo lá em Gênesis, né, que o pecado jaz à porta, o teu desejo será contra ti, a ti cumpre dominá-lo. A palavra está falando do desejo. O desejo da nossa carne é sempre contra Deus. E Gálatas está dizendo isso. É a guerra que nós temos da carne com o Espírito. Mas a ti cumpre dominá-lo, esse desejo. Dominar esse desejo. Porque esse desejo vai levar você para um caminho longe do Pai. E como que esse desejo pode ser dominado? Nós podemos dominar esse desejo? Não, esse desejo é dominado pelo fruto do Espírito, que é o domínio próprio, que só pode vir por meio do conhecimento de Jesus como a verdade que liberta. Liberta você da escravidão, liberta você do vã legado, liberta você dos seus próprios conceitos, liberta daquilo que você acha que é certo, quando na realidade está te afastando do Senhor. Sabe? Então nós precisamos conhecer esse Jesus como a verdade que liberta. E nós só podemos ser libertos por meio de Cristo. A palavra fala assim que o fim da lei é Cristo. Quando a graça nos alcança, quando o Senhor nos alcança, a graça nos leva a cumprir a lei. Porque a lei é santa, a palavra diz que a lei é santa. É por isso que os fariseus colocaram a mulher adúltera diante de Jesus, dizendo, ela está em adultério, a lei manda matar, a lei está correta, a lei não está errada. Certo? Mas o fim da lei é Cristo. Jesus, então, com palavras tão constrangedoras, né, fala assim, quem nunca pecou atira a primeira pedra. Ou seja, quem é o único e verdadeiro juiz? Quem é aquele que pode julgar, senão Deus? Nós não podemos julgar. A gente vem cheio de conceito, a gente julga e a gente olha para o próximo dizendo ele está fazendo certo, errado, baseado naquilo que a gente tem como conceito. Quando na realidade o fim da lei é Cristo. Então quando nós somos alcançados por Cristo, enxergamos Cristo como a verdade, se eu e você enxergamos Ele como a verdade, nós estamos juntos, estamos inclusos. E tudo acaba, né? Todo aquele julgamento, todo aquele conceito nosso cai por terra e nós conseguimos agradar um ao outro porque nós olhamos para Jesus. Fora disso, a gente vai ficar em cima de conceito errado, bem e mal, e sabe o que vai acontecer? Nós vamos ser feitos de grupinhos, de panelas, de bem comum. Por isso que nada se sustenta. Por isso que o mundo hoje não se sustenta. Por isso que o casamento, uma coisa que o Senhor instituiu, uma bênção, hoje está fora de moda. Porque se vive dentro de uma realidade, de um conceito de bem, de mal, de certo, de errado. E isso não tem sustentabilidade. Só pode ser sustentado uma realidade por meio de Cristo. Porque Cristo não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Ele é aquele que dá uma única palavra. E a sua palavra, ela dura pela eternidade. A sua palavra, ela é antes da fundação do mundo e ela é fiel e vai durar por toda a eternidade. Então observa que tudo que foi dito nessa noite, quais são os impedimentos ou quais são os empecilhos de conhecermos a Jesus como a verdade que nos liberta, senão os nossos próprios conceitos, o próprio vã legado que nos foi deixado, o próprio fútil procedimento, que volto a repetir, o fútil procedimento, gente, pode estar aqui, ó,
todo sábado, você estar aqui todo sábado pode ser um fútil procedimento. Mas então como ficar livre disso? Porque Caim ali não entendeu. Como pode também nós por nós mesmos, na nossa vez, também não compreendermos? Como podemos então ficar livre disso? Caim não entendeu o que Deus estava dizendo. Ele não compreendeu. Os olhos da fé dele não foram abertos. Tanto que ele matou o seu irmão. Certo? Então, não quer dizer que se Caim fizesse a mesma coisa de Abel, ele seria aceito. Não. O problema estava no seu coração. Porque a gente viu aqui na parábola também do fariseu e do publicano. Então, como ficar livre disso? Então, eu queria abrir em Deuteronômio. A gente já está caminhando para o final. Capítulo 30. Deuteronômio 30. Versículo 19 e 20. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus, certo e errado, o bem e o mal, o que está dizendo ali? A vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência, amando o Senhor, teu Deus, dando ouvido à sua voz, apegando-te a Ele, pois disso depende a sua vida, a sua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Aqui é uma renovação da aliança, é uma recapitulação da aliança de Deus com o seu povo. E ali, Moisés está dizendo para eles, tudo depõe contra vocês, ou tudo é testemunha para que vocês entendam que eu te propus, Deus propôs a morte e a vida. Escolhe, pois, a vida. Era exatamente o que Deus estava dizendo para Caim, escolhe a vida. E a vida está em amar ao Senhor sobre todas as coisas. Lembra? É um mandamento. Amar o Senhor sobre todas as coisas. Tudo bem, mas então o que mostra para nós a realidade de amar a Deus sobre todas as coisas? A palavra diz assim, que aquele que ama, obedece os meus mandamentos. Esse é um sinal claro para a gente, é um filtro claro para a gente. Você quer saber se você ama a Deus? Sabe? Você tem obedecido a palavra? Você tem contato com a palavra? Senão, você não vai saber, você não vai crer e você não vai entender. Você não vai conhecer Jesus como a verdade. Então é preciso amar a Ele. E amar a Ele é obedecer a sua palavra. Obedecer a sua palavra significa, primeiro, você precisa ter contato com a palavra. Depois ele vai falar aqui, dando ouvidos à sua voz. Ou seja, a fé vem pelo ouvir. Nós precisamos ouvir a voz do Senhor. Tudo que você vai fazer no seu dia a dia, todas as decisões que você tem que tomar, você tem colocado diante de Deus? Ou a gente vai no automático, fazendo aquilo que já é um fútil procedimento da gente fazer mesmo? Algo simples, às vezes um trabalho, às vezes uma viagem, às vezes um passeio. Às vezes a gente pode estar totalmente fora do centro da vontade do Senhor. É importante nós nos achegarmos a Deus. A palavra fala assim, achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Sujeitai-vos a Deus. Então, amar a Deus é obedecer a Ele. É olhar a sua palavra, é considerar a sua palavra. Senhor, eu devo fazer isso? O que eu devo fazer? Qual é a sua vontade sobre a minha vida, nos meus aspectos de trabalho, de namoro, de viagem, seja o que for, de decisão, dentro do meu lar, dentro da minha casa, com meu irmão, com os meus amigos, como é que eu faço, como é que eu ando, sabe? E depois ele fala assim, apegando-te a Ele, apegando-te. Eu me lembrei aqui daquela mulher que sofria de do fluxo de sangue, de uma hemorragia, e que ela já tinha feito de tudo, e em todos os médicos, ela estava desesperada, ela não tinha mais o que fazer, ela gastou toda a sua vida ali. Mas ela se apegou numa coisa. Qual foi essa coisa? Se somente eu tocar as suas vestes.
Então, se apegar às verdades ouvidas, sabe? Devemos olhar para Jesus, sabe, meus irmãos? Olhar para Jesus, olhar de que forma? Firmemente, um olhar fixo, sabe? Não se enganar. Cuidado, a palavra fala assim que o nosso coração é enganoso e tem desespero para se corromper. Então nós precisamos abrir a palavra e falar: Senhor, fala comigo. Para que não sejamos um fariseu, para que não sejamos feitos de conceitos de bem, de mal, de certo e errado, mas que a nossa vida seja uma expressão de adoração ao Senhor, como Abel fez com a sua oferta. Era uma expressão de adoração ao Senhor. E a palavra é clara para nós quando diz assim: quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Então, a gente às vezes se pega naquilo que a gente está fazendo, né? Se é certo, errado, se é bem ou mal, mas, enquanto na realidade a palavra está falando para a gente e nos alertando, nos exortando. O que você faz glorifica a Deus? Tudo o que você faz pode glorificar a Deus, ou tudo que você faz pode não glorificar a Deus. Se não glorifica a Deus, a palavra já foi bem clara nessa noite: o pecado jaz à porta e o seu desejo será contra ti. Quem mais vai sofrer é você, porque o pecado é algo sério. O pecado não é algo simples. O pecado levou Cristo para a cruz e Ele morreu para que todos os que vivem não vivam mais para si. Se você viver baseado no seu desejo, o final é que você vai ficar longe do Senhor. O final é que você vai ser infeliz. O final é que você vai terminar vazio. O final, que ainda que seja um desejo que era bom aos seus olhos e que você alcance ele, seja num prêmio, numa prosperidade ou numa circunstância ou numa vitória que você almeja, aquilo não vai te preencher. Aquilo não vai trazer alegria. Aquilo não vai ser uma expressão de adoração a Deus, e Deus não tem parte com isso. Então, sabe o que vai acontecer? Você está debaixo da ira de Deus. Deus nem olha para você, Deus nem atende a sua oração. É por isso que a palavra fala, né? Pedi e não recebeis. Por quê? Pedi baseado nos seus próprios desejos. Em contraponto, a palavra fala assim: pedi e receber. Não é? Buscar e achareis. Bater e abrir-se-vos-á. Porque todo que pede, recebe. Todo que busca, encontra. E todo que bate a porta se abre. De que forma? Quando nós nos colocamos diante de Deus, para que Ele possa fluir em nós, por meio do seu Santo Espírito, manifestando a vida de Cristo em mim, para que eu possa então ser liberto. Por isso que a palavra fala: e conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Observa, eles estavam ali com Jesus, eles estavam caminhando com Jesus, mas eles ainda não tinham uma experiência de ser libertos. Eles não tinham. Então eles confrontavam Jesus. A palavra, ao mesmo tempo que era maravilhosa para eles, daqui um pouco já não era mais, né? Então, que o Senhor, na sua graça, nos ajude e que possamos nos colocar diante dele para conhecê-lo como a verdade. Então, eu gostaria de terminar em Provérbios, capítulo 4. Provérbios 4, no capítulo 4, versículo 20. Agora, eu queria que vocês encarassem, assim, que, olha só, Deus está falando isso para você. Olha essa palavra, observe essa palavra. Deus está falando isso para você, pega para você isso. É com você. Nós não estamos lendo aqui, não é para ninguém, é para você essa palavra. Deus está falando com você. Olha como Ele te chama. Fala: filho meu. Sabe? Que o Senhor possa tocar o seu coração nessa hora. Filho meu, é com você que Ele está falando. Ele está dizendo assim: atenta para as minhas palavras. Aos meus ensinamentos, inclina os ouvidos. Ou seja, procure saber a minha palavra. Atenta para a minha palavra. Coloque os seus ouvidos na minha palavra, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra.
Olha só, não os deixes apartar-se dos teus olhos. Guarda no mais íntimo do teu coração, ou seja, não tira o olho de Jesus. Fixe os seus olhos em Jesus. Guarda no mais íntimo a sua palavra, como Davi fez. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, para não pecar contra ti. Observa, sempre tem uma consequência. A sua ação sempre vai produzir uma consequência. Né? E a palavra fala, provar e ver de que eu sou bom. Faça isso. Obedeça o que o Senhor está pedindo aqui para você, como um filho obediente. Olhe para Ele, sabe? Guarde a sua palavra. Ele fala, sabe por quê? Ele dá uma razão moral para isso. Se isso aqui não falar com a gente, ó, tá tudo perdido. Olha só, por quê? Porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Ou seja, é vida dentro de você, é vida no Espírito, é vida, é abundante graça que brota do trono do Pai dentro do seu coração. E isso ainda produz mais frutos. Sabe o quê? O seu corpo vai ser um corpo saudável. Corpo, alma e espírito, plenamente conservado por meio de Cristo, a verdade que liberta. Sobretudo, aí ele termina assim, sobretudo, o que se deve guardar. Guarde o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Ou seja, a verdade que liberta está na fonte de água viva, está na fonte, no pão vivo, está na luz do mundo, que é Jesus. Só Ele que pode produzir em nós aquela vida, aquela expressão de adoração igual de Abel. Caso contrário, podemos agir como Caim, podemos estar num fútil procedimento, o que nos levará para um caminho de prisão, acorrentados, longe do Senhor. Então, quando Jesus diz essas palavras ali, ele choca na realidade os religiosos, os fariseus. Ele vem ali falando e as pessoas não vêm entendendo, ele vem falando de uma realidade espiritual e as pessoas não entendem, ao ponto que mais para frente ainda vão falar, ele aí deve ser filho de Beelzebu. Ainda vai chamar Jesus disso, filho de Beelzebu. Mas na realidade Jesus está dizendo palavras tão vitais, tão importantes, tão libertadoras, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém. Amém?